As funções na linguagem de programação Octave retornam resultados através das variáveis implementadas aqui no cabeçalho da função. Então veja nesses exemplos os cabeçalhos das funções copyright e tabuada, indicando que nesses casos essas funções não retornam valor. Já a função IMC retorna um valor através da variável result, que é o valor do índice de massa corporal calculado pela relação entre peso corporal e altura. E nesse último exemplo, a função coeficientes retorna 3 valores, que são os coeficientes de uma equação de segundo grau. Então vamos desenvolver uma aplicação que calcula as raízes, que são soluções para uma equação de segundo grau, de acordo com a fórmula de Bhaskara. Então, primeiramente vamos implementar uma função que vai retornar 3 valores. Essa função chama-se coeficientes e ela não recebe valores de entrada através de parâmetros. Então, aqui estão declaradas as variáveis que irão retornar os valores da função coeficientes. Essas variáveis são enumeradas entre colchetes. Então, a variável A vai retornar com o dado ou com o valor do coeficiente A da equação de segundo grau. Aqui a entrada de dados do coeficiente B. E agora a entrada de dados referente ao coeficiente C. Vamos salvar. Passos de exemplos, Octave. Esse aqui é um arquivo de função, o nome da função coeficientes e o nome do arquivo coeficientes. Vamos criar mais uma função que vai retornar um valor através da variável result. Essa função chama-se delta e ela vai receber o valor dos 3 coeficientes da equação A, B e C. Então, em geral, o resultado retornado pela função é definido através de uma operação de atribuição, onde atribui-se à variável resultado o valor que ela vai retornar. No caso da função delta ou do discriminante, a fórmula é b ao quadrado menos 4ac. Então, o resultado dessa expressão será atribuído à variável result, definindo aqui então o valor que essa função retorna. Vamos salvar esse arquivo. Um arquivo de função também, nome da função delta, nome do arquivo delta. Agora, na função principal, então, vamos realizar a entrada de dados, ativando a função coeficientes. Ela não recebe dados de entrada, mas retorna os 3 valores, os valores correspondentes aos coeficientes da equação, que serão atribuídos na ordem às variáveis A, B e C aqui nesta função. Vamos calcular o discriminante, ativando a função delta. Então, ativa-se a função delta, passando para lá o valor dos 3 coeficientes. Daí a função calcula o valor do discriminante e retorna esse valor, que será atribuído à variável D. Vamos mostrar no dispositivo de saída o valor dos coeficientes. A, B e C. Nessa segunda saída, vamos mostrar o valor de delta, calculado e atribuído à variável D, valor real, então 2 casas decimal no especificador de formato do tipo float. E agora vamos avaliar o valor do delta. Segundo as regras, se o delta for menor que zero, significa que não existem resultados reais para a solução da equação. Então, se o delta for menor que zero, na saída não possui resultados reais.
vamos usar uma estrutura condicional do tipo if, else, if. Agora vamos avaliar se o delta é zero. Sendo delta zero, nós vamos ter apenas um resultado real, definido pela expressão, de forma simplificada aqui, menos b dividido por 2a, porque raiz quadrada de delta, raiz quadrada de zero é zero, portanto, nós temos que a expressão fica menos b dividido por 2 vezes a. E daí na saída, mostramos que x' e x duas linhas são iguais ao valor calculado e atribuído à variável x. Por último, se não for menor, não for igual a zero, é maior que zero. Sendo maior que zero, temos dois resultados reais. x1 vai ser calculado por menos b mais raiz quadrada, SQRT, do valor delta calculado, dividido por 2 vezes a. E o x2 menos b menos raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes a. E vamos mostrar então na saída que x' é igual a 0,2f x1. E na outra saída que o x duas linhas vai ser igual ao x2. Então, tá aí uma estrutura modular. Nós temos esse que seria a função principal. Aqui ativa as funções coeficientes para a entrada dos dados. Aqui calcula o delta, avalia o valor do delta e calcula as raízes. Então, vamos testar esse código. Vamos chamar esse programa de Bhaskara. Então, ok. Então, está pedindo os valores. Vamos sugerir 1, 3 e 2. Então, com os coeficientes 1, 3 e 2, o delta é 1. Né? Então, a função do delta é b ao quadrado menos 4ac, b ao quadrado 9, menos 4ac, 8. 8, então nós temos que 8 é maior que zero, portanto teremos duas raízes, menos 1 e menos 2. Certo? Então se a gente fizer o teste aqui, a gente sabe que a equação de segundo grau é ax ao quadrado. Então, a vezes x1 elevado ao quadrado mais b vezes x1 mais c, esse resultado tem que dar zero para confirmar lá. Então, x1, valor menos 1, é uma raiz. Então, vamos fazer o teste com o x2. x2 também é zero, portanto, a segunda raiz é menos 2. Vamos fazer outro teste agora com os valores na entrada de dados. Os valores 1, 2 e 3. Bom, b ao quadrado dá 4, menos 4ac, 4 vezes 3, 12, 4 menos 12 dá menos 8, delta negativo, não existe resultados reais. Ok, confirmou. Agora vamos fazer um terceiro teste, os valores coeficientes 1, 2 e 1. Então, 1, 2 e 1, b ao quadrado 4 menos 4ac, 4 menos 4 dá 0, 0 nós calculamos uma raiz. E vamos fazer então o teste. Então tá lá, a, b, c e x, tá aí. 1, 2, 1 e o x menos 1. Jogamos na equação de segundo grau, resultado 0, confirmando então que menos 1 é a única raiz para a equação de segundo grau com esses valores de coeficientes. Então, uma função retorna valor através das variáveis de resultado implementadas aqui no cabeçalho da função. Nesse primeiro caso, são 3 variáveis
serão retornados A, B e C, que são os dados de entrada correspondentes aos coeficientes da equação de segundo grau. Nesse segundo exemplo, a função retorna um único valor através da variável result, que é a fórmula do discriminante, o delta, b ao quadrado menos 4ac. Então, o resultado dessa expressão é atribuído à variável e dessa forma, então, ela retorna esse valor. Nesse caso particular, o valor do delta calculado, então, é atribuído à variável d, nessa chamada. E aqui as variáveis a, b e c recebem os valores retornados pela função coeficiente. Obrigado.